Vamos lá, pessoal, segunda parte da nossa aula. Estamos estudando a lei dos crimes hediondos. Já comecei a analisar quais os crimes rotulados hediondos pela lei 8.072/90. Estudamos o homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Estudamos o homicídio qualificado. Falei que o homicídio qualificado privilegiado não é hediondo. E eu terminei o bloco passado falando do inciso 1, letra A, que considera hediondo a lesão gravíssima ou seguida de morte contra agentes ou autoridades dos artigos 142 e 144 da Constituição, membros do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança Pública ou seus parentes, nos termos do parágrafo 12 do artigo 129. Agora eu quero começar esse bloco falando do artigo 1º, inciso 2 da Lei 8.072/90, que rotulou como hediondo latrocínio. O artigo 157, parágrafo 3º, in fine. E aqui é importante o seguinte: o artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal, anuncia duas qualificadoras do roubo. A qualificadora do resultado lesão grave e a qualificadora do resultado morte. Reparem que somente o roubo qualificado pela morte é que é considerado latrocínio e logo hediondo. Então, atenção. Vai você ficar pensando que o 157, parágrafo 3º, como um todo, é considerado hediondo e é chamado de latrocínio? Não. Somente no caso de resultado morte, o roubo é considerado hediondo e chamado de latrocínio. Somente aqui. O 157, parágrafo 3º, in fine. Rogério, e essa morte tem que ser culposa? Não. Para a ocorrência do latrocínio, para a ocorrência do latrocínio, para a ocorrência do latrocínio, o resultado morte deve ter sido causado ao menos culposamente, isto é, roubo seguido de morte culposa ou roubo seguido de morte dolosa é latrocínio. Desde que, obviamente, a morte seja meio e a subtração seja o fim. O latrocínio existe pouco importando se a morte é dolosa ou se a morte é culposa. Tá ok? Rogério, para ser latrocínio, a morte deve ser resultado da violência empregada no crime? Sim. E se a morte é resultado da grave ameaça? Aí você esqueça latrocínio. Vamos fazer essa observação importante aqui, ó. Para caracterizar latrocínio, a morte deve decorrer da violência empregada no roubo, não abrangendo grave ameaça. Não abrangendo
grave ameaça. Se a morte advém não da violência empregada no roubo, mas advém da grave ameaça empregada no roubo, eu não tenho latrocínio. Aí eu vou ter roubo em concurso, talvez com homicídio, ainda que culposo. Depende das circunstâncias do caso concreto. Tá ok? Mas não tem latrocínio. Próxima observação importante. Para caracterizar latrocínio, é necessário 2 pontos. A, que a morte decorra de violência empregada durante e em razão do assalto. Morte decorra de violência empregada durante, morte decorra de violência empregada em razão do assalto. É imprescindível o fator tempo e o fator nexo. É imprescindível fator tempo e fator nexo. É imprescindível fator tempo e fator nexo. Rogério, e se ele empregou a violência em razão do assalto, mas não durante o assalto? Por exemplo, eu assaltei um posto de gasolina, uma semana depois o frentista me reconhece, eu mato o frentista. É claro que a morte é decorrência do assalto, tem um nexo com o assalto, mas não foi durante o assalto. Eu tenho o fator nexo, mas não tenho o fator tempo. Pessoal, nesse caso, esqueça latrocínio. Eu vou responder pelo roubo ao posto de gasolina, mais o homicídio qualificado pela conexão consequencial do frentista que me reconheceu uma semana depois. Tá ok? Eu tenho o fator nexo, mas não tenho o fator tempo. Esqueça latrocínio. Joia? A observação 5 é importante. A doutrina entende haver concurso de roubo e homicídio e não latrocínio quando um dos assaltantes mata o outro para, por exemplo, ficar com todo o dinheiro subtraído, ainda que a morte ocorra durante o assalto. Isso porque, no caso, o resultado morte atingiu o próprio sujeito ativo do roubo. Por outro lado, se o agente efetua um disparo para matar a vítima, mas por erro de pontaria acaba atingindo e matando seu comparsa, aí eu tenho latrocínio. Por quê? Está presente a aberratio ictus. O agente responde como se tivesse atingido a pessoa visada. Tá ok? Joia? Então cuidado com essa observação 5. E a observação 6, ela é importante. Você não pode esquecer da súmula 610 do STF. O que diz a súmula 610 do STF? O latrocínio está consumado com a morte, mesmo que o agente não consiga subtrair os bens da vítima. Rogério Greco critica essa súmula, diz que essa súmula ignora o conceito de crime consumado estampado no artigo 14, inciso 1 do Código Penal. O crime só se considera consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Como é que pode a súmula 610 considerar o latrocínio consumado se não operou a subtração? Rogério Greco critica essa súmula, mas essa súmula tem sido aplicada com tranquilidade pela jurisprudência, inclusive do STJ. Tá ok? Joia?
Então, os pontos mais importantes do latrocínio, eu já coloquei no seu manual caseiro. Vamos para o próximo crime rotulado como hediondo. O artigo 1º, inciso 3 da Lei 8.072/90, considera hediondo a extorsão qualificada pela morte. Artigo 158, parágrafo 2º. Vejam. Da mesma forma que ocorre com o crime de roubo, a extorsão somente será hedionda se qualificada pela morte. Se qualificada pela morte. Tudo o que eu falei a respeito do latrocínio, com as devidas adaptações, vocês vão transferir aqui para a extorsão qualificada pela morte. Tá ok? Agora tem um detalhe importante. Isso aqui parece tranquilo, não tem onde o seu examinador te complicar, mas o nosso legislador, claro que ajuda o examinador a ferrar com a nossa vida, não é verdade? Veja. Por força da Lei 11.923 de 2009, foi acrescido um parágrafo 3º ao artigo 158 do Código Penal para tipificar o denominado sequestro relâmpago. O parágrafo 3º do artigo 158 diz: se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resulta lesão grave ou morte, eu vou aplicar as penas do artigo 159. Pessoal, a pergunta que eu faço é a seguinte: se eu estou diante do 158, parágrafo 3º, qualificado pela morte, é crime hediondo? E agora? É crime hediondo ou não? Aqui eu quero tentar fazê-lo enxergar o seguinte, ó, preste atenção. Olha que importante. Então vamos fazer um divisor de águas aqui. Eu tenho a Lei 11.923 de 2009, antes e depois. Antes da Lei 11.923 de 2009, extorsão qualificada pela morte, havendo ou não restrição, havendo ou não restrição da liberdade de locomoção da vítima, configurava o artigo 158, parágrafo 2º, rotulado hediondo. Rotulado hediondo. Enxergou isso? Olha só. Extorsão qualificada pela morte. Não importava se estava ou não presente a restrição da liberdade de locomoção da vítima. Configurava o 158, parágrafo 2º, rotulado como hediondo. Depois da Lei 11.923 de 2009, eu passo a ter a extorsão qualificada pela morte, esta prevista no artigo 158, parágrafo 2º, crime hediondo, e eu passo a ter a extorsão qualificada pela restrição da liberdade mais morte. Restrição da liberdade mais morte. E esta está no artigo 158, parágrafo 3º. E esta eu quero saber se é ou não hediondo. Enxergou isso aqui?
Olha que interessante, eu vou conversar com o Marcel aqui. Olha que interessante, Marcel. Veja, antes da Lei 11.923 de 2009, extorsão qualificada pela morte. Havendo ou não restrição da liberdade de locomoção da vítima, o que era? O 158, parágrafo 2º, crime hediondo. Certo? Agora o legislador separou. Extorsão qualificada pela morte, 158, parágrafo 2º, crime hediondo. A extorsão qualificada não só pela morte, mas pela restrição da liberdade de locomoção da vítima, é o 158, parágrafo 3º, é crime hediondo. Marcel, compara essas duas figuras. Qual é mais grave? Essa aqui. E aí, é hediondo? Uma primeira corrente vai dizer que não é hediondo por falta de previsão legal, mesmo que mais grave. Nós adotamos o sistema legal. Só é hediondo que o legislador diz ser hediondo. E o legislador diz que hediondo é o 158, parágrafo 2º. Ele não fala do parágrafo 3º. Não cabe ao intérprete falar. O legislador tem que corrigir isso, mas enquanto ele não corrigir, tunga em nós. Entendeu isso? Entendeu a primeira corrente? A primeira corrente entende que a extorsão qualificada pela restrição da liberdade e morte não é hediondo por falta de previsão legal. A Lei 8.072/90 não fala do parágrafo 3º. Entenderam a primeira corrente? Essa primeira corrente é a que prevalece, mas não é a que eu concordo. Logo que eu percebi esse erro crasso, eu escrevi, está no meu manual penal especial, uma segunda tese, que eu repito, não é a que prevalece, mas é a tese que eu acredito piamente. Olha só, pessoal, extorsão qualificada pela restrição da liberdade mais morte já era crime hediondo antes da Lei 11.923 de 2009. Já era, não era? Já era. O que o legislador fez? Ele apenas deu a essa forma de crime hediondo um parágrafo específico dentro de um princípio da continuidade normativo-típica. Numa interpretação extensiva, numa verdadeira interpretação extensiva e teleológica, é evidente que a extorsão qualificada pela morte, pouco importando se houve ou não restrição da liberdade, é crime hediondo. Tá ok? Não me parece razoável outra conclusão. Falta proporcionalidade. Então eu entendo que o 158, parágrafo 3º, qualificado pela morte, é crime hediondo, sim. Não é o que prevalece. Prevalece que, por falta de previsão legal, o 158, parágrafo 3º, não é hediondo. O legislador corre e corrija essa omissão. Tá ok? Pessoal, dando sequência, nós já falamos do homicídio, falamos da lesão gravíssima e seguida de morte contra determinados agentes e autoridades, falamos do latrocínio, falamos da extorsão qualificada pela morte, próximo crime rotulado como hediondo, a extorsão mediante sequestro. Pouco importando se é uma extorsão mediante sequestro simples ou qualificada. Então, ao contrário do que ocorre com os crimes de roubo e extorsão, são considerados hediondos apenas se qualificados pela morte. Já o delito de extorsão mediante sequestro é etiquetado como hediondo independentemente da modalidade. Você enxergou isso? Ficou fácil? Então, se eu dividir os três aqui, o 157 só é hediondo se presente o parágrafo 3º infine, morte. O 158 só é considerado hediondo se presente o parágrafo 2º, morte. Já o 159 é hediondo sempre,
pouco importando se simples ou qualificado. Pouco importando se simples ou qualificado. Prosseguindo, o próximo crime rotulado como hediondo é o delito de estupro. E o delito de estupro também é hediondo independentemente da modalidade. O 213 caput é hediondo. O 213 parágrafo 1º é hediondo. O 213 parágrafo 2º é hediondo. Estupro simples ou estupro qualificado, sempre hediondo, sofrendo os consectários da Lei 8.072/90. Também é hediondo o estupro de vulnerável. Também é hediondo o estupro de vulnerável. Rogério, aí eu estou no artigo 217, letra A, não é? Exatamente. O estupro de vulnerável é hediondo, pouco importando se simples ou qualificado. Rogério, esse estupro de vulnerável nasceu com a Lei 12.015 de 2009, não é? Exatamente. Vamos dizer aqui, ó, estupro contra vulnerável. Lei 12.015 de 2009. Antes e depois. Antes da Lei 12.015 de 2009, o estupro de vulnerável era o artigo 213 combinado com o artigo 224. Depois dessa lei, o estupro de vulnerável passou a ser o artigo 217A. Poxa, Rogério, o estupro de vulnerável só passou a ser hediondo depois da Lei 12.015 de 2009? Antes da Lei de 12.015 de 2009 não era hediondo? Cuidado que o STJ já decidiu isso. Aliás, pacificou o entendimento por meio da terceira seção. A terceira seção do STJ autoriza a aplicação dos consectários da Lei 8.072/90 para os crimes sexuais praticados com violência presumida, mesmo que anteriores à Lei 12.015 de 2009. Em resumo, o que entendeu o STJ? Entendeu que o estupro de vulnerável já era hediondo antes da Lei 12.015 de 2009 e permanece hediondo depois da nova lei. Tá ok? Joia? Dando sequência aos crimes considerados hediondos, eu tenho o artigo 1º, inciso 7, falando da epidemia com resultado morte. Rogério, epidemia com resultado morte é crime hediondo? Sim. Rogério, o que é epidemia com resultado morte? Propagação de doença humana. Agora, cuidado, hein? Cuidado. Somente a propagação de doença humana é que configura o crime. Somente a propagação de doença humana é que configura o crime, já que, em se tratando de enfermidade que atinja plantas ou animais, o crime será do artigo 61 da Lei 9.605 de 98 e não é hediondo. E não é hediondo. Somente a propagação de doença humana é que configura o crime, já em que se tratando de enfermidade que atinja plantas ou animais, o crime será do artigo 61 da Lei 9.605 de 98, Lei dos Crimes Ambientais, e não é hediondo. Tá ok? Pessoal,
Próximo crime considerado hediondo, a falsificação, corrupção, adulteração, alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Artigo 273 do Código Penal. Esse delito também considerado hediondo. O inciso 8, considera hediondo o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Artigo 218, letra B, caput e seus parágrafos 1º e 2º. Este crime hediondo foi incluído pela Lei 12.978 de 2014. E assim eu termino o estudo dos incisos do artigo 1º. Todos crimes hediondos previstos no Código Penal, como vocês perceberam. Agora eu pergunto, existe algum crime hediondo que não está no Código Penal? Aí você pensa, claro que existe, Rogério. O tráfico. O tráfico de drogas não é crime hediondo, é equiparado pela Constituição. Ah, Rogério, eu já sei. Tortura. A tortura não é crime hediondo, é equiparado pela Constituição. Ah, Rogério, o terrorismo. O terrorismo não é crime hediondo, é equiparado hediondo de acordo com a nossa Constituição Federal. Guardem isso, os 3 crimes com a letra T, tráfico, tortura e terrorismo, não são crimes hediondos, mas equiparados pela Constituição Federal. Então, quando alguém te perguntar, existe algum crime hediondo fora do Código Penal, você já tem que ter cuidado em alertar o seguinte: tortura, tráfico de drogas e o terrorismo não são hediondos, mas equiparados pela Constituição Federal de 88. Sem ser hediondo, este rol sofre as mesmas consequências de um crime hediondo. Ponto. Tortura, tráfico de droga e terrorismo não são hediondos, mas são equiparados pela Constituição, sofrendo os mesmos consectários. Rogério, então qual é a resposta? Existe algum crime hediondo fora do Código Penal? Existe. O genocídio. Por isso que o genocídio está previsto no artigo 1º, parágrafo único da Lei 8.072/90. Ele não é mais um inciso, porque nos incisos eu só tenho crimes hediondos previstos no Código Penal. Como o genocídio não está no Código Penal, ele foi colocado no parágrafo único do artigo 1º. Olha só, o artigo 1º, parágrafo único da Lei 8.072/90, anuncia: considera-se também hediondo o crime de genocídio previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei 2.889 de 56, tentado ou consumado. Repito, por que o genocídio não é o inciso 9º do artigo 1º, e sim o seu parágrafo único? Porque o genocídio não está no Código Penal. Os incisos são apenas para crimes previstos no Código Penal. Como o genocídio não está no Código Penal, o genocídio foi lembrado no parágrafo único. Compreendeu, joia? Rogério, explica uma coisa. Desses vários crimes que você estudou com a gente, homicídio, roubo, qualificado pela morte, extorsão, qualificada pela morte, estupro, esses crimes também estão previstos no Código Penal Militar. Esses crimes considerados hediondos no Código Penal, se praticados por militares, e aí eles vão sofrer os tipos do Código Penal Militar, continua hediondo? Um estupro praticado por mim é hediondo, e um estupro praticado por militar no ambiente militar é hediondo? E os crimes militares respectivos? Pessoal, percebe-se que o legislador
da Lei 8.072/90 não teve o cuidado de conferir a natureza hedionda aos crimes militares. Então, olha que interessante, ó. No Código Penal, homicídio qualificado é hediondo. É hediondo. No Código Penal Militar, o homicídio qualificado está no artigo 205, parágrafo 2º, e não é hediondo por falta de previsão legal. Você acredita nisso? Te dar outro exemplo. Ó. No Código Penal, o crime de estupro é hediondo. No Código Penal Militar, o crime de estupro está previsto no artigo 232 e não é hediondo por falta de previsão legal. E eu poderia fazer a mesma comparação com latrocínio, extorsão qualificada pela morte, extorsão mediante sequestro, epidemia com resultado morte. Os crimes respectivos no Código Penal Militar não são hediondos por falta de previsão legal. Rogério, e essa disparidade de tratamento não foi questionada no Supremo, não? Foi. Olha só. A disparidade de tratamento do crime militar e do crime comum já foi questionada perante o Supremo, que, no entanto, concluiu que a diferença de tratamento entre os crimes, mesmo em se tratando de crimes militares impróprios, não revela inconstitucionalidade, pois o Código Penal Militar não institui privilégios. Ao contrário, em muitos pontos, o tratamento dispensado ao autor de um delito é até mais gravoso do que aquele dispensado ao Código Penal comum, como, por exemplo, ele impede penas restritivas de direitos. Compreenderam? Joia. E com isso, pessoal, eu encerro o estudo dos crimes considerados hediondos. Agora nós vamos para o próximo intervalo e no bloco seguinte começaremos o estudo das consequências penais e processuais para crimes rotulados como tais. Até já.